A questão 30 da página 226 pedia para determinar uma série de gráficos de funções que parecem com funções exponenciais, né? São funções derivadas das funções exponenciais. E aí pedia para destacar qual é a raiz e qual é o conjunto imagem de cada uma dessas funções. Eu vou mostrar aqui nessa resolução como faz para determinar a raiz e o conjunto imagem. O gráfico está anexado aí para vocês como uma imagem mesmo. Então no item A, a função era f de x é igual a 2 elevado a x menos 2. Primeiro ponto, vou tentar descobrir qual é a raiz. Descobrir qual é a raiz é igualar f de x a zero. Né? Eu quero saber qual é o valor de x quando essa função corta o eixo x. Então, quando ela cortar o eixo x, quer dizer que y vai ser zero. Então, sendo f de x igual a zero, isso vira uma equação exponencial para a gente resolver. E aí eu posso passar esse menos 2 para o outro lado. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1, e aí, portanto, x seria igual a 1. Essa seria a raiz, então, dessa primeira função. Como eu determino o conjunto imagem? Eu vou testar o x lá no menos infinito e depois o x lá no mais infinito. E aí eu testo a partir da própria função dada. Né? Então, no caso de x ser menos infinito, quando ele tende lá a menos infinito, o que vai acontecer? A gente vai ter 2 elevado a menos infinito, menos 2. 2 elevado a menos infinito é a mesma coisa que meio elevado a infinito. E meio elevado a infinito é um número praticamente igual a zero. Sendo praticamente igual a zero, vai sobrar para a gente só o menos 2. Então, isso quer dizer que, conforme o x for indo para a esquerda, a nossa função ela vai estabilizando no menos 2. Por outro lado, quando o x for mais infinito, a gente vai sempre crescendo, né? Porque 2 elevado a infinito é um número muito, muito grande, e o menos 2 vai ficar praticamente indiferente, ele não vai acabar atrapalhando muito, não vai fazer a menor diferença. Então isso quer dizer que a gente percebe que a nossa função ela vai indo lá para o mais infinito sem parar. Então o conjunto imagem ele iria do menos 2 até o mais infinito. E aí ele iria do menos 2, lembrando que a gente tem que colocar aqui o colchete aberto, porque ele nunca vai chegar de fato a ser menos 2. Porque o 2 elevado a menos infinito nunca chega a ser zero. Ele vai chegar muito próximo de zero, mas nunca a ser exatamente zero. E aí lembrando que essas flechinhas indicam tende a. Né? Então quando x tende a menos infinito, a função vai tender a menos 2. Ela não vai ser igual, ela vai tender. E assim funciona aqui também para quando x tender a infinito, f de x vai tender a mais infinito. Para os outros itens é basicamente o mesmo processo. Então aqui nesse caso, a gente tem que testar a raiz. F de x é igual a zero, e aí a nossa função era meio elevado a x mais 1. Então eu vou passar esse 1 para o outro lado e vai ficar meio elevado a x é igual a menos 1. Daqui a gente percebe que não existe nenhum valor de x real que faça com que essa potenciação vire algo negativo. Né? Se a base é positiva, nunca que isso aqui vai dar algo negativo. Então aqui não convém, ou seja, não existe uma raiz para essa função. Analisando a questão de quando tende ao infinito e ao menos infinito. Então quando x tende ao menos infinito, percebam que isso aqui agora vai inverter. Ao invés de ser meio elevado a menos infinito, a gente pode considerar que é a mesma coisa que 2 elevado a infinito. Estou invertendo a minha fração por conta desse menos infinito. Então, meio elevado a menos infinito é a mesma coisa que 2 elevado a infinito, e 2 elevado a infinito é um número muito, muito grande. Então, quer dizer que quanto mais para a esquerda a gente tiver no nosso gráfico, mais infinito a gente vai encontrar o valor de y. Por outro lado, quando o x for positivo, quando ele tender a mais infinito, isso daqui agora vai se aproximar muito de zero. E aí, como se aproxima muito de zero, a gente percebe que ele vai chegar cada vez mais próximo do 1. Então, quando o x tende a infinito, o f de x tende a 1. E aí, portanto, a gente percebe que o nosso conjunto imagem ele vai até o 1, mas ele vem lá do mais infinito. Então, o nosso conjunto imagem vai do 1 até o mais infinito. No item C, a gente também precisa encontrar a raiz, então também vou fazer o f de x igual a zero. Isso vai dar menos 4 vezes meio elevado a x é igual a zero. Esse menos 4 eu posso passar para o outro lado, dividindo zero, mas não faz diferença, vai ficar simplesmente zero. A gente chega aqui, meio elevado a x é igual a zero. Só que, mais uma vez, não existe aqui nenhum valor de x real que faça com que meio elevado a x seja igual a zero.
A gente já viu que para isso aqui ser zero, esse x tinha que ser infinito. Só que infinito não é um número real. Então a gente vai dizer que essa função ela não tem uma raiz. Tá? Ele nunca vai chegar a encostar no eixo zero. E aí essa análise que a gente já fez justamente já serve para isso daqui. Né? O que acontece? Quando x tender ao mais infinito, f de x vai tender a zero. Ele nunca vai chegar a ser zero, por isso não existe uma raiz. Mas ele vai se aproximar muito de zero. Agora, quando x tender ao menos infinito, isso daqui, né, vamos voltar para cá, desculpa, menos infinito aqui daria a mesma coisa que 2 elevado a infinito. 2 elevado a infinito é um número muito, muito, muito grande. Mas quando eu multiplico por menos 4, ele vai acabar virando menos 4 vezes infinito, ou seja, menos infinito. E aí, portanto, a gente percebe que essa função ela vai vir do menos infinito e vai se aproximando cada vez mais do zero. E aí o conjunto imagem seria do menos infinito até o zero. No item D, a função era dada por 3 elevado a x mais 3 é igual a f de x. Para saber a raiz, faço com que o f de x seja igual a zero, e aí, portanto, 3 elevado a x mais 3 teria que ser zero. Passo 3 para o outro lado, 3 elevado a x teria que ser igual a menos 3, e aí, mais uma vez, a gente se depara com uma situação que é impossível determinar um valor de x real para que 3 elevado a x seja igual a menos 3. Então, mais uma vez, essa função não tem raiz. Para analisar o conjunto imagem, vamos fazer essas análises. Eu vou fazer com que o x tenda ao menos infinito e depois que o x tenda ao mais infinito. Então, quando o x tende ao menos infinito, a gente tem 3 elevado a menos infinito, que vai ser a mesma coisa que 1/3 elevado a infinito. E 1/3 elevado a infinito é um número muito, muito, muito pequeno, muito próximo a zero. Então, praticamente, essa função ela vai se aproximar do 3 cada vez mais. E quando o x for mais infinito, aí a nossa função vai crescer muito, cada vez mais rapidamente. Então, ela vai se aproximar muito do mais infinito, o que faz a gente perceber que a nossa função ela parte ali do 3 e vai subindo até o mais infinito. E aí, portanto, o conjunto imagem seria do 3 ao mais infinito.